No ar. Bom, muito boa noite para todos que estão aqui para essa conversa, né? Prazer estar retomando uma prática que a AEP praticou há muito tempo e que nós, por razões diversas, interrompemos e que estamos retomando agora com palestras de assuntos interessantes, assuntos de tecnologia, que tem consistência com o momento que a gente está vivendo socialmente, tecnologicamente. E nós estamos hoje trazendo duas pessoas especialistas no assunto Smart Cities, o engenheiro Lourenço Madri e o engenheiro Hermano Pinto, que vão se apresentar aqui na sequência. E depois dessas rápidas apresentações, eles farão as suas correspondentes apresentações dos assuntos que os afetam aqui. Tá bem? Muito obrigado por vir. Boa noite a todos, meu nome é Hermano Pinto, eu sou engenheiro politécnico da área de eletricidade, telequeiro, telecomunicações, da turma de 81, e também sou economista aqui da FEA, né? Já falamos bastante sobre esses temas. Né? Trabalhei 30 anos na Siemens, após a Siemens fiz algumas consultorias e hoje sou diretor de portfólio do Grupo Informa para a área de infraestrutura e tecnologia. E essa temática do Smart Cities, eu já venho trabalhando com ela desde 2012, mais ou menos. Inclusive, minha último processo de consultoria que foram com os chineses foi justamente para trazer financiamento chinês aqui na área de Smart Cities para o Brasil. Bom, então, vamos começar. Sim. Bom, primeiro ponto, existem duas abordagens sobre essa temática de Smart Cities aqui que a gente considera no mundo. Uma visão mais americana, né? Americana, que foca no aspecto tecnológico, todas as soluções são online, estou olhando efetivamente uma visão mais corporativa de fazer negócio com o Smart City. Enquanto a escola europeia ela consegue uma interação de aspectos econômicos, culturais e humanos, né? E usa soluções tanto online como offline. É uma outra visão de Smart City, né? E tem uma visão mais institucional. Como a gente vai perceber, aqui, essa primeira visão do Brasil, a gente tem justamente essa definição original utilitarista, que foi como tudo começou no Brasil. Aí nós passamos a ter uma visão mais humanista, tanto que hoje a Frente Parlamentar, por exemplo, no Congresso, é a Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, né? Liderada aqui pelo nosso deputado federal de Sorocaba, Vitor Lippe, que é médico, por sinal. Então hoje, nós, como a gente conversa com o governo, quando a gente conversa com as instituições, nós usamos uma definição que realmente é um misto dessas duas, onde Smart Cities são os espaços urbanos para uso extensivo da tecnologia e observação analítica das demandas dos seus habitantes. Portanto, tanto o cidadão quanto a tecnologia, eles se confluem dentro de uma lógica. E aí existe uma ação conjunta, tanto de poder público e setor privado. A gente vai ver que tudo se trabalha muito em função do PPP ou PPI, aqui no Brasil. Né? E tem apoio tanto da indústria como da academia e das entidades associativas, né? Para o desenvolvimento de soluções. Então, esse modelo mais completo é um modelo que tem sido adotado no Brasil. Claro, a gente vai ver no final da apresentação algumas dificuldades desse modelo, mas é um modelo que, pelo menos, é mais sustentável no longo prazo. Bom, em termos de perspectiva global, hoje, a gente tem uma nova geração de nativos digitais que estão cada vez mais presentes, todos nós que temos filhos, né, e alguns netos também. A gente percebe como uma dificuldade que esse público tem de interagir com o meio físico. Outro dia mesmo eu estava lendo um artigo sobre essa questão da virtualização da própria realidade. Né? E então o cidadão digital dele deseja viver numa cidade inteligente, sustentável e conectada. Cada vez mais. E como a gente tem essa questão da urbanização, em 30 anos a Terra vai ter 10 bilhões de pessoas e a maioria dessas pessoas nas cidades. E essas pessoas vão querer estar numa cidade inteligente, sustentável e conectada. E a essa rápida urbanização também vai levar em muito o consumo dos recursos que a gente tem disponíveis. Então se calcula que 55% a mais de consumo de alimentos. Quando a gente fala em mais consumo de alimentos, a gente também tem mais resíduos a serem tratados. 60% de água potável. Então a gente também vai ter que tratar essa questão da potabilidade da água. E 80% de energia. Cada vez mais energias sustentáveis vão ser tratadas. Né? E os modelos urbanos atuais, de como as cidades hoje são pensadas, elas não são viáveis para daqui a 30 anos. Se a gente continuar nesse modelo,
a gente não vai conseguir viver numa cidade, porque a cidade vai entupir de gente, entupir de resíduo, entupir de tudo que é jeito, que não vai dar para a gente continuar vivendo nas cidades. Então é uma demanda. E o Brasil hoje, a gente vê que a gente tem várias restrições, mas a gente tem uma série de vantagens. Né? O brasileiro tem uma população muito integrada digitalmente. De cada 7 brasileiros, 10 brasileiros, 7 já estão conectados em alguma rede social. E se a gente for ver, eles estão conectados e estão em alguma rede social. Então, quando o Brasil se conecta, ele já vai para uma rede social. E isso é 45% da média mundial. Muito forte isso no Brasil. E isso leva que também, isso acontece porque o smartphone se tornou o elemento de conectividade do brasileiro. A gente vai por aí pelo mundo, a gente vê que tem muita gente conectada andando pelo smartphone. Então, o fato de a gente não ter uma banda larga, totalmente distribuída para todos, isso leva essa penetração. Os brasileiros hoje são a quarta maior população online do mundo. Nós ficamos mais de 9 horas por dia na internet. Nos últimos 4 anos o consumo de vídeo cresceu 135%. Quem viu o Rock in Rio, estava junto com a Oi nesse processo, foram 8 terabits por dia. É muita produção de conteúdo. 86% dos brasileiros estão conectados, assistem vídeos online. Quem anda de metrô vê o pessoal assistindo vídeo online. O Brasil tem o 3º watch time de YouTube do mundo. Isto é gigantesco. Sendo que será que nós só perdemos de Estados Unidos e Inglaterra. Em 30 anos o Brasil vai ser a 5ª maior economia do mundo. Então tudo isso, somado, leva que a gente precisa ter um novo conceito de prestação de serviço. E cada vez mais a gente vê isso acontecer em várias cidades. Quando a gente faz reunião com prefeitos, a gente vê uma preocupação, onde a gente vai tentar olhar a questão do transporte privado, a parte do que a gente chama de mobilidade urbana, transporte privado, transporte público, transporte viário de mercadorias, que precisam ser tratados de uma forma inteligente, e toda a questão da energia e dos temas ligados tanto à operação de comércio como de residência e do tráfego urbano. Isso tudo associado à parte de recursos, sejam os tratamentos de resíduos, de águas residuais, abastecimento de água, agricultura, uso da terra, são todas as questões que vêm, e todos esses lados aqui que está aqui, gestão do meio ambiente, gestão de mobilidade, gestão de serviços, hoje são coisas que já acontecem aqui no Brasil. Pontualmente, numa outra cidade, mas a gente pega gestão de serviços médicos, a gente tem isso em várias cidades do Nordeste. A gente tem isso, então, regionalmente, a gente vai ver que tem uma distribuição grande disso, desse tipo de serviço. Agora, tecnologia por trás disso. Aí eu puxo um pouco para o meu lado, que todo mundo sabe, que já ouviu falar isso, que os dados são o novo petróleo dessa nova realidade mundial que a gente está vivendo, mas só que para fazer valer isso, a gente precisa, primeiro, achá-los, extraí-los, refiná-los, distribuí-los e, principalmente, monetizá-los. Tanto que monetização é fundamental aqui. Então, o primeiro ponto que a gente tem, quando a gente trata esses dados, a gente precisa ter cientistas de dados. Isso é uma nova profissão que está bombando por aí, e cada vez mais uma demanda muito grande, porque a gente sai de um mundo de análise descritiva, que era basicamente o mundo que a gente conheceu do nosso mundo analógico, pré-digital, e a gente tem que seguir nessa sequência aqui de fazer análises preditivas, diagnósticas e prescritivas. Então, e quando a gente chega nessa última etapa aqui, a gente ia tratando esse mundaréu de dados que a gente tem, a gente começa a ter conclusões e as máquinas realmente vão estar nos ajudando muito nesses processos. E para isso, é claro, a gente chega na questão da inteligência artificial. Muito desse processo como um todo, as máquinas que vão realmente comandar, através de algoritmos, esses monte de dados que a gente vai estar tratando. Agora, tudo isso só é possível se eu tenho uma camada de conectividade, que a gente hoje tem chamado de hiperconectividade, onde a gente tem toda uma coleta através de uma plataforma, que eu vou falar rapidinho sobre a internet das coisas. Eu tenho um mundo que a gente fala, joga na nuvem, põe na nuvem, tal, que na verdade é uma série de processadores, servidores, memórias jogadas em algum ponto de um data center, assim, totalmente conectado, E claro, eu botei o 5G aqui como um elemento que tem sido muito discutido, mas hoje eu cada vez mais, conversando com meus colegas aí de mercado de telecom, de onde eu sou egresso,
Nós temos um boom hoje de cabos submarinos no Brasil, são 9 cabos submarinos no lançamento no Brasil. Nós temos 12 empresas satélite concorrendo no mercado brasileiro, né? Com satélite de baixa órbita e de alta densidade, para fazer justamente banda larga. Né? E o 5G, toda essa disputa, e temos o 4,5G, que a gente tem o 4G, 4,5G com agregação de portadoras. Então tem uma série de demandas que a gente já está atendendo em termos de hiperconectividade, mas o 5G é a cereja do bolo, porque eu vou conseguir fazer um negócio chamado Network Slicing. O que é o Network Slicing? Basicamente eu pego uma rede, consigo tirar camadas dessa rede e destinar para serviços. Então eu saio daquele negócio que a gente chama de best effort, da melhor tentativa, e saio para a qualidade de serviço. E com isso eu consigo fazer serviços de missão crítica. Então eu vou poder garantir serviços de missão crítica, ou seja, serviços de saúde, eu não posso falhar. Né? Serviços de iluminação pública numa área de grande periculosidade. Então esses serviços de missão crítica eu vou conseguir garantir através justamente do 5G. E aí que vem a conexão. Então não é tanto a banda que eu vou ofertar, mas a qualidade do serviço que eu vou ofertar. Bom, então a internet das coisas. Primeiro ponto, só para a gente falar, não é uma tecnologia, mas é uma plataforma. Né? Uma plataforma guarda-chuva é diferentes tecnologias que a gente tem aí. Né? O Marcelo Zufo está aqui, é um representante dessa plataforma. Né? Onde a gente tem uma série de sensores e os objetos físicos que a gente trata fisicamente, né? Seja, a gente pode ter uma cadeira conectada, a gente pode ter uma geladeira conectada. Eu estava conversando outro dia com a diretora de tecnologia da Whirlpool. Eles lançaram uma cervejeira conectada. Né? O interesse era ver como é que era o comportamento do consumidor. Hoje eles estão vendendo mais cerveja do que cervejeira. Porque como a cervejeira está conectada com os fornecedores de cerveja que a Whirlpool cadastrou, hoje o negócio de cerveja para a Whirlpool, que era inexistente, hoje está enorme. Então aí aparecem as novas oportunidades. E quando os objetos físicos são envelopados, eu consigo identificar esses objetos no meio digital, no meio virtual. E aí eu tenho essa capacidade tridimensional simultânea de comunicação, né, da computação e do controle, que é o grande elemento novo, né, nesse momento. Eu sempre tive comunicação, eu sempre tive computação, de forma separada. Agora, eu somei uma camada de controle e os três operando em conjunto. Então, esse novo mundo que a gente chama de internet das coisas. Eu estou somando essas três dimensões em objetos físicos. Então, essa rede de objetos conectados são incorporados por hardware e softwares, né, diferentes tipos, né, atuadores e sensores que coletam e transmitem dados para a internet. Vai para a nuvem, para a internet. Né, e entre si formam um grande sistema nervoso cibernético. Estabelecendo novos parâmetros da sociedade. E aí que vem o Smart City. Nós temos vários formatos de transmissão. Porque eu tinha colocado e falado do 5G, mas eu tenho vários formatos outros, como LoRa, Narrowband IoT, LTE, Sigfox, dependendo da capacidade. Porque, por exemplo, a gente vai falar lá mais para frente, de Uberlândia, que é a cidade mais inteligente do Brasil. Então, o Uberlândia tem um sistema de estacionamento inteligente, onde identifica onde estão as vagas estacionadas, onde estão as vagas livres, e indica para as pessoas onde eles podem estacionar. Eles precisam de 5G? Não, para fazer isso. E eles fazem com o Sigfox. Porque basicamente precisa de um byte a cada 15 minutos informando se tem ou não livre essa vaga. Né? Então, para isso, eu uso um Sigfox, que é uma capacidade bem restrita. Né? Então, também, a forma de conectividade para esse mundo, aqui desses sensores que a gente busca aquela forma que é a mais otimizada, que é a mais adequada para cada um. Então, por isso que não tem uma solução única, que é a bala de prata, que vai resolver tudo. A gente tem vários tipos de soluções. E aí tem espaço para todo mundo e as oportunidades crescem. Bom, a gente tem uma série de políticas públicas. Quando a gente fala de Smart Cities, a gente está falando de municipalidade. Municipalidade, estamos falando, claro, de poder público. E aí a gente precisa ter política pública para fazer a coisa funcionar. Desde 2012, eu falei quando eu estava envolvido nesse assunto, né, a gente criou-se no Ministério, na época do Ministério das Telecomunicações, Ministério Minicom, Ministério das Comunicações, um programa de cidades digitais. Foi o primeiro programa que esse programa que chama de Cidades Digitais. E aí foi feita uma chamada, 77 municípios entraram com projetos e tal, e desses 72 foram implantados. Puxa, foi um sucesso. Né?
E a gente vê que teve municípios aqui no norte do país, né? Na região norte do país. Então a gente teve a Nanindeua, por exemplo, fazendo projetos para análise de fluxo das barcas, né? Então teve várias coisas interessantes, né? Aí quando a gente, em 2013, aí fizeram aquele negócio gigantesco, PAC, programa de aceleração de crescimento e tal, aí puseram 262 municípios, mas eram projetos que não eram sustentáveis, a grande maioria. E foram implantados apenas 72, muitos deles já, inclusive, descontinuados, né? E agora, em 2018, foi feito o PCDI, que é o Programa de Cidades Digitais e Inteligentes. Então, no chamamento foram 78 projetos apresentados e 21 implantados até agosto de 2019, né? De uma forma consistente. As soluções inteligentes que a gente vê nesse mundo, dessas cidades que implantaram no Brasil, e a gente tem desde uma cidade como Monteiro Lobato, pequenininha aqui em São Paulo, cidade uma estância turística, né? Até uma cidade grande como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, que tem realmente várias soluções. Mas identificação facial é a mais recorrente. Eu estou justamente agora em conversa com o pessoal, o pessoal do Espírito Santo. Nós temos várias implantações acontecendo lá pelo governo digital do Estado do Espírito Santo, justamente a questão de identificação facial. A Microsoft em São Paulo instalou um sistema equivalente ao de Nova York, né, aqui em São Paulo, onde já tem uma base importante. Para o Rio foi instalado também, infelizmente, o sistema foi descontinuado, falta de continuidade de governo, né? Mas identificação facial é uma coisa bastante relevante. Câmara de segurança inteligente, também bastante importante nas cidades, cada vez mais presentes, né? Monitoramento de lavouras, uma coisa que está começando em um formato maior. Esse ano na AgriShow eu participei de um projeto lá junto com a Solifitec, onde nós temos já 8 milhões de hectares cobertos no Brasil, mas apenas e tão somente 3 mil estações climatológicas conectadas. Ou seja, há um grande espaço ali para fazer as coisas. Prontuário eletrônico, cada vez mais presente, principalmente em estados que a gente não acha que poderia acontecer, como o estado de Rondônia, né? Mas que tem demandas tão específicas e uma população tão dispersa que eles conseguem fazer sistemas muito simples de prontuário eletrônico. Gestão escolar temos casos maravilhosos. Mogi das Cruzes tem um caso excelente, onde com gamificação eles conectaram todas as escolas municipais públicas do Mogi das Cruzes, e aí a ideia era engajamento dos alunos, mas como recorrência aconteceu o engajamento dos pais. Porque os pais, ao serem colocados pelos filhos, que ganhariam pontos se o pai desse um clique olhando o trabalho de casa, olhando a observação da professora, os pais começaram a se engajar cada vez mais na escola. Tanto em termos de acompanhamento dos alunos, como também das questões levantadas pela escola. Estamos aqui, do lado, Mogi das Cruzes. E mobilidade urbana, vários casos, Curitiba é o mais famoso, sem dúvida, né? Goiânia, também, com os ônibus conectados da Volvo, né? Esse caso de Goiânia é um caso que foi até levado para a ONU, porque é um caso que, em apenas um ano, só a economia de combustível e de gasto de pneus pagou o projeto, né? Então, mostra que é totalmente viável. A única coisa é que, quando a gente fala em Smart City, e esse é o problema da monetização quando a gente fala, a gente tem que ver quanto que nós economizamos e não quanto que nós ganhamos, né? Esse é o grande problema quando a gente vai fazer um modelo de negócio. Bom, aqui algumas notícias, né? Talvez a mais famosa é esse aqui de Feira de Santana, que o cara foi preso de mulher, né? Todo mundo ficou sabendo, né? Mas a gente tem uma série de casos, mas aqui a gente vê que basicamente o vídeo monitoramento é o mais presente na mídia, mas nós temos vários outros casos acontecendo no Brasil. Políticas públicas. Aqui eu listei apenas as mais recentes, né? O decreto de 2018 que estabeleceu que dentro da política que nós vamos ter cidades inteligentes que sucede aqui no programa de cidades digitais, né? Em 2019 nós tivemos a instituição do Plano Nacional de Internet das Coisas, que é a base para que a gente possa fazer acontecer os investimentos. E agora, dia 3 de outubro, foi promulgada a Lei 13879, que para quem é do meio como eu, que era o famoso PL 79, famoso para mim, né, que a gente discutia isso desde 2016, né, que veio, mas que agora
Este parágrafo abre o formato. Poderão ser deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse coletivo, mesmo sendo essenciais. Não estejam sujeitos a deveres de universalização. Ou seja, agora você, podemos fazer uma empresa e chegar para o governo, eu tenho uma solução aqui de iluminação pública, com conectividade. Eu não preciso agora ter uma licença especial para a Anatel, para isso, para aquilo. Então hoje eu posso constituir, né, apresentar um projeto que seja decente, né, e seguir em frente. E aí o BNDES. O BNDES ele tem toda uma... O BNDES basicamente ele entrou na base do Programa Nacional do Plano Nacional de IoT, e ele tem hoje uma série de programas, de linhas de crédito estabelecidas, né, para, primeiro, desenvolver infraestrutura, segundo, desenvolver a estrutura produtiva, né, para apoiar novos modelos, e aqui a gente tem um IoT muito forte. Educação, porque a gente precisa formar as pessoas. A gente precisa ter pessoas que saibam operar esse negócio, que saibam fazer a coisa acontecer, né? Os cientistas de dados, assim por diante. E as missões transversais que aí a gente vê aqui, sustentabilidade é um ponto, cidades inteligentes, né? A inovação através de startups e mercado de capitais para que a gente possa efetivamente botar grana dentro desses programas. Então essa é uma visão estratégica do BNDES que está acontecendo. E o Plano Nacional de Cidades Inteligentes Sustentáveis, que vai ser publicado, né? Ele ainda não está publicado, ele está baseado em recomendações internacionais, que vieram da UIT, que é a União Internacional das Telecomunicações, né? Que nós trabalhamos com modelos de maturidade, então as cidades precisam ser maduras, e como que essas cidades ganham maturidade, tem uma série de itens, são basicamente 5 itens, que levam as cidades a ganhar essa maturidade, né? Dentre elas está, por exemplo, a formação do cidadão para o uso e a formação daqueles que vão fazer a coisa acontecer. Depois nós temos um assessment, esse assessment o governo já está disparando com algumas cidades, que agora no processo novo do programa, antigamente a cidade falava, eu vou fazer cidade inteligente. Agora não, você tem condições de fazer cidade inteligente? Então está no assessment. E se usa para isso esses 5 índices, basicamente, é um índice composto de 5 pontos, do Digital Economy Society, que é um índice da Comunidade Europeia, né? E que isso dá um norte dentro de Brasil, essa cidade se coloca aqui, tem uma certa condição de fazer isso, e se tem uma base de comparação no mundo inteiro. E o objetivo é promover a adequação e implantação da infraestrutura metropolitana de redes de telecomunicações, possibilitando sua integração com serviços e soluções para cidades inteligentes e sustentáveis. Ou seja, fazer valer a infraestrutura para que os serviços venham. Bom, aí vamos para a realidade, né? Isso aqui foi tudo muito bonito e tal, isso aqui vamos para a realidade e os desafios que a gente tem. Porque nós estamos realmente construindo uma casa, nós estamos construindo uma cidade. Então, primeiro ponto, nós temos um ranking brasileiro, o Teleco é uma consultoria muito reconhecida no mundo de telecomunicações e tecnologia, né? E ele tem um selo, Cidade Amiga, né? E de Serviços Inteligentes, esses 2 selos. Então, 2018, na verdade 2019, referente a 2018, né, foi o ranking de 2019, foi dado agora, foi em maio, junho, né, a premiação para São José dos Campos como uma cidade mais amiga da internet. O que significa mais amiga da internet? Que todas as, digamos assim, que a cidade ela promove a conexão e a banda larga que usa para os clientes, ou para os cidadãos. Aí São Paulo é em último lugar. Né? Por que isso? Só para dar um exemplo. Em São Paulo já faz 2 anos que nós não provamos uma torre nova para celular. Faz 2 anos que a gente não consegue aprovar. Porque vai para a câmara e volta, e aí tem isso, tem aquilo. Não passa. Né? E o mais crítico para mim é que eu até falo isso, já falei isso para ele, o Bruno Covas, né, quando ele era vereador, ele foi lá com a gente lá na Fiesp e falou, porque nós vamos fazer acontecer. Agora ele é prefeito e continua numa situação. A lei não passa. Porto Alegre, ela ganha uma menção, é a principal capital nessa aí, porque Porto Alegre fez Porto Alegre mostrou pra gente como é possível. E uma rápida mudança sobre isso.
Porto Alegre, em 8 meses, conseguiu rever toda a parte de legislação dela. Eu estou falando uma coisa que eu esqueci. Por que tem esse problema de município e federação? Esse serviço é um serviço regulado pela Anatel, regulado pelo Ministério. Mas só que o uso de solo da alçada do município. Baseado na questão do uso do solo, o pessoal começa a proibir fazer as coisas. Né? Aí tem que dar um plano diretor, tem que fazer isso, aí começa a ter uma dificuldade. Agora, mesmo assim as cidades estão implantando, porque tem investidores privados. Você parou no Porto Alegre. Parei em Porto Alegre. Aí em Porto Alegre, então o pessoal em 8 meses conseguiu mudar toda a legislação e desagou mais de 2 mil processos de homologação de soluções que tinham lá, não só de Smart Cities, mas várias outras soluções de conectividade, que estavam paradas nos últimos 5 anos lá na prefeitura. Em São Paulo são mais de 10 mil processos parados. Outro dia, um mexicano, quando eu voltei da Alemanha, da Siemens, eu fiz a implantação do projeto da Claro aqui. Eu estou falando que eu acabei o projeto em 2006. Ele me ligou, o mexicano, e falou assim, mano, lembra aquela torre assim assado, saiu homologação. 2018. Essa é uma torre que nós implantamos em 2005, ou seja, ela ficou... Daí que a imprensa, claro, tem 80% das torres piratas. Verdade, porque senão a rede não sobe. Né? Porque até sair todos os alvarás, é uma loucura total. Então o Porto Alegre fez essa limpa, né? E a gente vê que tem possibilidade. Agora, o ranking do Serviço de Cidades Inteligentes, foi a 2ª edição esse ano, né? Uberlândia foi a número 1, pelo serviço que ela já promove. Então a gente vê que tem uma série de cidades, eu já citei Vitória, né? Mas Juiz de Fora, Santo André, tem uma série de cidades importantes no serviço. São Paulo tem uma série de serviços também, sendo conseguido, apesar de todo esse problema. Imagina se não tivesse problema. Então isso mostra que efetivamente existe uma forte demanda do mercado por esses serviços inteligentes e que as coisas vão se solucionando. E aí que eu volto naquela história dos vários tipos de conectividade, porque vários daqueles formatos que eu falei, Sigfox, LoRa, são o que a gente chama de faixas não licenciadas. Você não precisa de licença. Tanto que grande parte do que foi feito nos Estados Unidos, a toque de caixa, naquele modelo utilitarista que eu falei, foram feitos dessa faixa. Porque essa faixa você não precisa de licença e vai tocando. Então, quando eu falo desse tipo de serviço, aqui no campus mesmo, a gente tem aqui na produção o pessoal da Samsung, projeto Ocean, né, conectando através do Sigfox. Né, todo o campus aqui, junto com o campus de Manaus. Né. Bom, voltando então para Uberlândia. Uberlândia é uma cidade, o Maurício também coletou, tem o Algar lá, o Grupo Algar, que é um grupo importante, de comunicações, o único grupo privado que se manteve na época que era tudo público, né? E está hoje até aí, e é um grupo que se reinventa, efetivamente. Né? Ele hoje tem uma área de desenvolvimento que é o Brain, que é uma aceleradora de startups, mais focadas para o agronegócio, né? Mas tem vários, vou chamar, startups focadas também em serviços principalmente de mobilidade urbana. Então hoje, mais de 1 milhão de prontuários médicos já são feitos através de sistemas totalmente eletrônicos e digitalizados. 110 mil usuários já emitiram os boletins de tributos e outros meios de pagamento através de cadastro eletrônico. 29 mil usuários consultam seus processos administrativos em relação à prefeitura, em relação a um órgão da prefeitura, não sei qual é a Sabesp de lá, mas uma coisa desse tipo, né? 24 mil já pedem licença 102 permissões, que eu quero fazer uma observação. O estado de Rondônia hoje ganhou o prêmio, no ano passado, por ser o estado de maior inclusão digital neste quesito aqui, de licença 102 permissões, né? Em termos da pessoa física, de emitir uma certidão de nascimento, um cartório eletrônico. Nós temos 10 mil acessos ao aplicativo de horários de transporte público, então a pessoa vai chegar ao ônibus na passada horário. 7.400 usuários que realizam agendamento e atendimento de serviços. Poupar tempo já no seu celular. 700 usuários ao mês que de serviço de aluguel de bicicleta, a rede Sigfox. 104 câmeras de vigilância, 66% do semáforos são inteligentes. Há quanto tempo que a gente não fala isso em São Paulo? Então, os casos complexos estão nesses dois links aqui. Bom, a BDI é uma agência, assim como a gente tem
Anatel, ANEEL, né? É uma agência reguladora, mas ela foca no desenvolvimento industrial. Então, quando nós falamos de manufatura 4.0 no Brasil, quando nós falamos de ações de desenvolvimento para esse mundo hiperconectado, né? A ABDI ela tem uma função muito importante. Né? Então, é uma agência hoje ligada ao Ministério da Economia, né? E ela tem toda uma... Ela trabalhou muito tempo no programa de Smart Cities, naquela época que eu falei lá atrás, né? Isso migrou para o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Mas eles continuam muito ligados nisso, né? Inclusive fizeram uma cidade inteligente em Foz do Iguaçu, lançaram isso esse ano, uma série de investimentos para fazer projetos pilotos. Do mesmo jeito que hoje nós temos na Espanha, em Santander, uma cidade inteligente modelo, a ideia da ABDI é ter uma cidade modelo lá em Foz do Iguaçu. Bom, aí aqui a gente começa a ver qual é o nosso problema, né? Assim, modelos de contratação utilizados nas soluções já implantadas. Aí a gente vê tem um monte de modelos. Um monte de modelos. Desde o cara que vai fazer parceria com outra cidade, licitação, que é o caminho mais simples que a gente observa, mas que a gente começa a ver que tem uma série de formas de fazer isso. E com a nova lei, esse processo de concessão deve ganhar agora mais tração. Outro tema que a gente vê claramente foi assim, é grana. De onde vem a grana? A gente vê que 24 dos projetos vieram de recursos próprios do município. Ou seja, você vai lá falar com a prefeita de Monteiro Lobato, ela fala, pô, eu quero fazer, mas o governo do estado me dá 1 centavo, o governo federal também não dá 1 centavo. Né? É assim que acontece. Então ela pega, faz uma economia, ela faz uma continha, conta de empresário. Bom, se eu fizer isso, como que eu reduzo o meu OPEX da prefeitura? Então ela fez uma ação, por exemplo, de colocação. Ela tinha um problema muito simples. Monteiro Lobato é um município pequeno. Né? O pessoal das cidades vizinhas jogava lixo na cidade, entulho na cidade. O que ela fez? Ela botou, tem duas entradas da cidade. Ela botou câmera. Né? E ela começou a identificar com reconhecimento de placa, né? Da onde que era que vinha esse caminhão. Ela pegava aquele lixo e falava, prefeito, o seu caminhão da sua prefeitura está jogando lixo na minha cidade. O seu caminhão está jogando lixo no seu meu aterro. E ela conseguiu monetizar isso. Então, assim, eu vou te cobrar por causa disso aqui. E ela conseguiu pagar as câmaras. Assim, né? E tem outras coisas que acontecem também. Hoje também tem uma cidade, eu não lembro agora, se eu não me engano, é no Pará, que todas as pessoas iam da cidade porque era um hospital modelo. Né? E as pessoas iam para o hospital. Não tinha como controlar isso, né? Mas só que o SUS só pagava pelos habitantes, porque paga pelo número de habitantes da cidade, não pelo atendimento, pelo atendimentos. Aí o que acontecia? O cara levantou e começou, você é da outra cidade, vou te atender, mas outra cidade, você vai me pagar o atendimento que eu estou fazendo para você. E por fim, aqui as dificuldades enfrentadas para a implantação. Né? Basicamente, 27 dessa levantamento da GV mostraram que não tinha falta de recursos, esse problema aqui. Mas olha só, 12 problemas de equipe de TI. A grande maioria das cidades não tem uma equipe de TI. Então aí, digamos, também os nossos processos de contratação, a partir daquele que a gente possa fazer uma contratação de empresas terceiras para fazer a gestão de TI. Hoje é uma dificuldade grande que as prefeituras enfrentam nesse ponto. Né? E outra, também, como é que a gente vai fazer a instrução para fazer a licitação? As cidades também não têm esse conhecimento, porque a cidade é inteligente, como é que o cara nunca tratou com isso? Né? Então também é uma dificuldade que eles têm. Bom, vou pular os desafios. Bom, quais são os nossos principais desafios? Primeiro, o modelo de negócio e a monetização. Então, quando a gente vai falar com o investidor ele pergunta duas coisas. Como é que eu faço grana com isso? A segunda coisa é esse ponto aqui. Como é que eu tenho garantia que vou receber? Então, hoje, a iluminação pública passa a ser um elemento mais fácil de você fazer algumas coisas, né? Porque você tem grana carimbada. Aquela história quando você pega lá a taxa de imposto, que a gente paga lá, taxa de luz, né? Aquilo é carimbada para gastar com iluminação. Agora, aí vem o problema da legislação. Isso aí é para pagar a iluminação, não pode botar uma câmera dentro. Né?
Então, hoje a legislação está sendo flexibilizada no sentido funcional. Se o cara vai botar um poste inteligente, se o cara vai colocar uma nova luz de LED, assim, põe uma luz de LED inteligente. Hoje a gente tem luz de LED, o projeto que eu trabalho com o chinês, que ela já vem totalmente com dispositivos IoT lá dentro. Ela começa a fazer reconhecimento, ruído, se o cara deu um tiro, ele já começa a reconhecer e tal, e passa essas informações na lâmpada, está dentro da lâmpada. Infraestrutura, que é o grande ponto do Ministério hoje da MCTIP, disseminação e qualidade das redes para abordar serviço online para a população. É um esforço grande, está aumentando muito, a gente vê nas curvas de crescimento que os provedores de internet local estão dominando esse processo nas cidades aí. Uma vez eu fiz um estudo junto com o Teleco, a gente dividiu o Brasil em dois, fizemos 2 Brasis, assim que eu vou falar depois. Os 2 Brasis. Metade do Brasil, metade da população, 50% de um lado, 50% do outro. 50% das pessoas do Brasil moram em 250 cidades, que são muito bem atendidas pelas operadoras. Os outros 50% da população moram em 5.200 cidades, que são muito mal atendidas pelas operadoras. E nessas 5.200 cidades, quem que viabiliza são os provedores locais de internet. E aí se faz um novo tipo de legislação para viabilizar a operação dessas cidades. Porque eu não posso exigir de um cara que está fornecendo, eu brinco, provedor da rua de cima e provedor da rua de baixo, né, que tenha a mesma exigência que tem uma Claro ou tem uma Vivo. É injusto isso. Né? Então, o que hoje o Ministério está fazendo é adequar esse tipo de coisa. Capital intelectual nas cidades para execução, o ponto que a gente sempre aparece, né? Onde eu consigo gente para fazer isso. Né? Digitalização dos serviços públicos, o IGOV, esse é um programa super importante que o ministro Paulo Guedes, junto com o secretário Paulo Weber, está fazendo, que é o Brasil Digital, né? Onde a ideia é que nos próximos 2, 3 anos, 90% dos serviços de governo sejam digitalizados. Ontem mesmo, na premiação que um aluno da Roseli ganhou um prêmio ali no Anuário de Telesíntese, o pessoal também do SERPRO ganhou um prêmio, que é a CNH eletrônica, né, que é um primeiro modelo dessa digitalização de serviços. Né. A habilidade da população necessária para desfrutar da sociedade digitalizada, aquele negócio do treinamento, de onde entra a educação que o PDS está falando. Vou dar treinamento para a população. Agora é interessante que não precisa de muito. Em Currais Novos, o prefeito implantou na praça uma praça conectada, onde tinha totens do tipo de serviço inteligente para emissão de certidão de nascimento, isso e aquilo. A população, em 6 meses, aprendeu a usar aquilo. Então, mostra que a gente pode ter isso. Agora, ele tinha o quê? Ele tinha 2, 3 monitores lá, né, para explicar para a população o que fazia. Com didática, com paciência. Tá? Fortaleceu o acesso a crédito garantido. Né? Governança e continuidade administrativa, que esse é um problema gigante no nosso Brasil. Né? Mudou o prefeito. Agora eu vou começar um projeto novo. E viabilizar os modelos de contratação. Hoje a gente tem a licitação pela 8666, que é extremamente complexa, né? E outros modelos que a gente vai fazer, mas o grande problema é a judicialização. Faz a licitação e já tem 38 mandados de segurança. E para o processo, então, por isso que ele não demora tanto aqui no Brasil nesse processo. Por isso que o processo de concessão e outros modelos que a gente de PPI, que o governo agora como está implementando, são modelos que são mais viáveis para evitar esse tipo de problema aqui. Bom, para terminar, né, em referência àquela obra do Jacques Lambert que falava dos 2 Brasis, a gente também fez aquele projeto aqui, mas ainda que a gente conviva com condições estruturais adversas das Smart Cities, nós temos várias condições que falam, pô, como é que a gente vai implementar Smart City no Brasil? Tem tanta coisa precisando. Hoje a gente tem bueiro inteligente para fazer coleta de lixo, tem uma série de coisas muito legais. Mas ao contrário dos tempos do Juscelino, a população hoje é altamente receptiva a serviços inteligentes. A gente vê isso. Quando a gente vai falar com a população, a gente vê que os caras querem, as pessoas querem o serviço inteligente. Elas falam, vai no pouco tempo, pô, que coisa legal. Ah, como era ruim no meu passado. Tal. Então essa demanda já existe, existe um anseio da população. E a gente começa a perceber isso com os prefeitos. Então a gente vê tanto na Frente Nacional de Prefeitos, que é comandado pelo prefeito de Campinas, como na frente, como a frente parlamentar, comandada pelo Vitor Vinícius Sorocaba, a gente vê isto, né, como feedback que vem das próprias comunidades. Bom, eu trabalho na Informa. A Informa é uma empresa de promoção de eventos. Eu sou responsável pela parte de infraestrutura e tecnologia lá dentro, né? E
Quem estiver em São Paulo, de 28 e 31 de outubro, no São Paulo pela FutureCon, vamos ter um segmento só de Smart Cities lá dentro. Então, estão todos convidados e qualquer coisa estão dados aí. Visite o stand da Poli. E visite o stand da Poli. Pode estar lá. A Poli terá um stand. Exatamente. Que é de vocês, na verdade. Isso. O Roberto já não é mais da NEC, mas a NEC também terá um belo stand lá. Ok. Obrigado. Obrigado.